E essa é uma live que eu quero falar nessa live muito sobre você que tá me assistindo. Essa é uma live sobre vocês. E é uma continuação da live do Pudim. Já que levantaram aquela live, tá? Então eu vou pegar aquela live e eu vou fazer hoje como se fosse uma versão 2. Porque naquela live eu tava falando sobre a geração Millennial e os problemas econômicos da geração Millennial, todo o drama, inclusive espiritual da geração Millennial, que levou ela a ser uma geração enganada. E por ser enganada e por ter seus sonhos todos jogados na lama, ela tá agora perto, assim, ao redor dos seus 40 anos, 40 e poucos anos, percebendo que a vida não deu certo. E aí ela começa a cair em truques de coach, ela começa a ter que adotar subempregos ou estratégias de sobrevivência que não são indignas, mas não são de fato o que essa geração esperou. E ela tá vendo a concorrência de uma geração mais nova, que é a geração Z, que é plenamente adaptada às tecnologias desse mundo de hoje. E essa geração Z, ela meio que vai engolir a geração Millennial. É uma geração, volto a colocar, é a minha geração Millennial, que meio que vai se ver engolida, tá? E vamos falar agora mais sobre a alma da geração Millennial. E isso vai chegar em você, que é militante do Movimento Brasil Livre, que tá na parte de missão. Então, essa live é sobre você, mesmo você não sendo Millennial, tá? Vamos começar aqui com uma imagem, tá? Essa imagem aqui. Por que essa imagem é importante? Eu quero que vocês no chat já comecem. Assim, por que essa imagem é importante? O Riso, que é um millennial, talvez nem ele saiba. O Riso, você chegou a assistir BoJack Horseman? Não assisti. Ok, você assistiu o BoJack. Então, Aloysio, tá, puxa uma cadeira e senta aí com o Riso. Tá bom. Ele não quer se abrir aqui, o meu Aloysio. Tá? Alguém sabe a importância dessa imagem e dessa série? Alguém sabe? Vamos botar no chat aí, vamos ver. Blá, 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 blá. O Leonardo Vetter já começou bem. Humor de millennial né? E eu vou falar por que é. Bom, essa série BoJack Horseman, ela é uma série, está ainda até hoje no Netflix, e ela foi uma série muito importante para a geração millennial, tá? Ela conta a história de um cavalo, basicamente. Os personagens são animais, mas isso pouco importa, tá? É um ator de Hollywood, frustrado, a carreira dele meio que não deu certo, ele ficou meio que preso como no personagem da série Horsing Around, e aí mostra a vida dele, né, de um sujeito com uma vida muito complicada, uma vida claudicante, uma vida que não deu certo, tentando novos papéis, vivendo numa mansão decadente, uma vida decadente, com os amigos decadentes dele, e toda vez que ele busca uma redenção, ou seja, toda vez que naquela vida sem significado ele busca um significado e busca agir como alguém melhor, ele falha. E a lógica da série, e é o que fez a série fazer muito sucesso justamente para a geração millennial, BoJack Horseman é uma série, vamos dizer, fundamental para entender a mente millennial. Toda vez que o BoJack tentava, assim, ele insinuava melhorar como ser humano, ou ele insinuava acreditar em algo, ele falhava. E quase todos os finais de série, vamos dizer assim, como é que se chama, de temporada, ele terminava falhando. Sempre havia uma falha. Tá? O Romeu Romano 20 mandou. É o signo geracional. Fracasso frente à oportunidade, nihilistas eternamente revoltados. Exatamente. Vamos chegar onde eu vou chegar. O cavalo ali em questão, que é o BoJack Horseman, nessa cena, bota a cena de novo ali, Riso. Nessa cena, ele, se não me engano, ele tem uma mocinha, ela tem 16 anos de idade ali, e no final, e essa moça que tá vendo, que é uma viada, né, uma viado fêmea, né, que tinha um relacionamento com ele, ela tá pegando o BoJack, no final falhando como ele sempre falhou, e indo pra cama com uma menor de idade, né. Qual o recado que a série BoJack Horseman passa, tá? No fim do dia, cara, não existe crença absoluta em porcaria nenhuma. No fim do dia, todos nós somos seres humanos profundamente falhos. A vida não faz sentido, tá? E é tudo uma grande derrota. Então, simplesmente, sei lá, vai vivendo aí, vai vendo no que dá, tá? Este tipo de humor, mas isso não é especificamente humor, este tipo de perspectiva é a perspectiva espiritual da geração millennial. A geração millennial é uma geração muito cínica. É uma geração nihilista. E o fracasso dos grandes sonhos da geração millennial, que foi, por exemplo, puta, eu vou entrar pra universidade e eu vou ter um puta emprego. Quem é millennial e tá aqui no chat e sabe que isso não foi vendido pra nossa geração? A gente estudou nos anos 90, nos anos 2000 era a época de entrar pra faculdade, e aí não aconteceu. Misteriosamente. Tá caindo a live, Riso? Ué? Deu alguns quadrinhos perdidos, sim. Porque a audiência, do nada, ela sobe e ela cai. Ela chegou a bater 4 mil e ela caiu, tá? O que aconteceu? A geração millennial, ela enxergou o mundo dela em dissolução, mas a cultura pop, para ela,
foi uma cultura pop voltada para isso. Toda vez que alguém na geração millennial construía, vamos dizer, algum tipo de exaltação verdadeira, ela precisava ser irônica. Então, outro dia estava rodando na internet vários memes da geração millennial, e o que você percebia ali nesses memes? Quando algo era exaltado, ele seguia dois princípios. Ele era exaltado como uma exaltação irônica, tipo Epic Bacon. Ah, eu adoro bacon, bacon é muito épico. Ah, olha como isso é épico. Né? Ou eram personagens que, em certa medida aceitáveis socialmente, mas já dentro de um contexto progressista em que gostar deles mostrava uma aceitação a uma certa religião dominante. Então você tinha que gostar de gays epic, tipo, nossa, o Fred Mercury é um gay épico, ou o Barney da série How I Met Your Mother é um gay épico. E o próprio Barney, ele era em si um personagem irônico. Né? A série Friends, que naturalmente ela é uma série voltada para a geração X, mas ela influencia demais a geração millennial, é uma série em que todo mundo é irônico. Então, esta minha geração, eu fui levado a crer que o humor é sobre ser irônico e não acreditar em nada. E que não ter crença em nada era, acima de tudo, uma força. Tá? Aí você fala, Renan, o que tem a ver com a militância? O que tem a ver? Tem tudo a ver com isso. Tá? Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Por que eu tô falando isso? Tá? Vamos lá. Se a ideia da geração millennial é que o mundo não faz sentido, e se nós entramos numa internet altamente polarizada, primeiro de uma maneira quase inocente, você vai lembrar, o Impera já mandou perfeito, ó, é o boleto, é o litrão, é o piso de taco, é o Rivotril. É o boleto, é o litrão, é o piso de taco, é o Rivotril. É exatamente isso, Impera. Então assim, essa vida não vai não, minha vida é pagar boleto, eu tô me medicando, hein. O millennial, o millennial não quer se comprometer com nada porque foi mostrado pra ele que o não compromisso é a força, que a não crença é a força. Não acreditar em nada te torna forte porque não te envolve e não te obriga a nada. A força do millennial é isso, na cabeça dele. Só que aí foi entregue um mundo em que realmente ele não teve nada. E ele não teve mais lugar pra se ancorar. É por isso eu falei naquela live, que o millennial, então ele tem que cair. Se ele fracassou, é que algo de errado nele, você entendeu? Não existe Deus pro millennial. As ideologias políticas todas são piada. As concepções sociais são mentira. Logo, se ele falhou, a culpa é dele. E aí ele tem que procurar em algo um poder para levantar aquele eu que fracassou, que falhou. E é por isso que o coach, ele é essencialmente um produto para millennial. O coach fala, tá dentro de você a resposta e eu vou retirar um herói, um ser poderoso dentro de você, tá bom? Essa é a ideia do coach. No fundo, o coach ele vai suprir este buraco. Porque ele, por mais que alguns venham com um discurso até meio divino, né? Ah, tem Deus aqui, Deus ali, não importa. Pro coach, você tem que criar a sua própria superação. Que essa é uma resposta pro millennial. Pois bem, os caras estão listando aqui, né? Big Bang Theory é nojento. Eu até listei algumas séries assim que são muito millennial nisso aí. Rick and Morty. Rick and Morty é muito irônico e niilista. É um bêbado, não sei o que não acredita em nada. E aí ele meio que não quer estar com o outro, mas eles vão ter que ficar viajando. É isso aí, sabe? Caiu de novo, eu acho. Tá caindo muito a live. E era pra ir mó bem, ela tava subindo mó bem. Acho que deu uma caidinha, acho que voltou já. Voltou ou não voltou? Pessoal, like na live pra ajudar essa live a crescer de novo. Voltou. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Tá, gente, eu vou chegar em vocês aí, hein? Mesmo você não sendo millennial. Nessa dinâmica, todo mundo odeia o Chris. O cara, eu não estou entendendo. Outras coisas pra pegar aqui, ó. Um cara citou The Strokes. O indie rock, as letras de indie rock são profundamente irônicas. Você quer citar o Strokes? Isso aqui é uma referência que pouca gente conhece, né? Todas as letras do Strokes são de um cara meio... Estou mentindo pra você e só quero ir pra casa, ando meio bêbado, não acredite no que eu estou falando. É uma música sobre descrença, Strokes. Mas não vou ficar me aprofundando nisso, porque não quero só falar de millennial. Eu sei que a geração millennial, ela é sucedida na década dos 2010 em diante pela geração Z. E a geração Z tem algumas características, tá? Essa geração Z, ela quer acreditar. Ela quer acreditar. E a ela foi permitido algo que foi comungar com outras pessoas de certas ideias e certas,
vamos dizer, certas esperanças, porque as redes sociais e o seu embolhamento permite que elas encontrem outros semelhantes. E aí a geração Z encontrou outros semelhantes, e a geração Z começou a aspirar coisas, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí você tem essa clivagem à esquerda e à direita de duas crenças muito poderosas. Por exemplo, você tem, a questão woke. A questão woke é uma questão de identidade. Então, o cara da geração Z, que quer, vamos dizer, quer ver o mundo fazer sentido, ele quer ver as identidades, na redenção das identidades no sentido. Agora, a geração Z viveu muito o lance do George Floyd, que foi também, vamos dizer, a última coisa millennial, né? A coisa do George Floyd, do Black Lives Matter. Só que eles têm agora, na geração Z, a grande aventura do tempo deles, que é a guerra do Vietnã do tempo deles, que é a Palestina. Querem acreditar, não, o palestino, ele é o oprimido do mundo, estamos com os palestinos e tal. Então você pega, quando você pega essa clivagem à esquerda, a questão da Palestina é uma questão de crença. Né? O povo palestino como um novo judeu, é até muito louco, é o grande perseguido do mundo, todo mundo quer se ver no palestino e tal. E na direita, os jovens, você está vendo uma ressurgência católica, então você está vendo uma busca por uma fé transcendental, original, diferente dos fenômenos protestantes que são vistos já nas discussões de internet por conta na geração Z como corruptela. Então é uma coisa original, transcendental. Estou buscando um vínculo concreto com o passado para me ancorar. Aí você vai ter todos aqueles edits do filme Cruzada, você vai ver todos edits sobre o Ocidente e tal. Então uma busca de uma identidade muito poderosa. Isso no mundo todo. Os indianos estão com essa porra. Você tá vendo esses fenômenos no Brasil, jovens nacionalistas, todo mundo fazer uma busca pelo próprio passado, buscando sentido. Outra coisa muito poderosa da geração Z, musculação. A cultura da musculação. Hoje, cara, molecada na escola tá indo pra musculação. O cara é adolescente, sai da aula, pá, musculação. A ideia de se construir. Para o millennial, por mais que o millennial vá pra academia mais do que as gerações anteriores, ainda havia a ideia da fruição dos prazeres através do ar e dessas coisas. A geração Z não. A geração Z faz esse corte. E a geração Z quer crer. E entendam, e aqui começa a live que envolve vocês. Se você quiser crer em alguma coisa, toda vez que você crê de verdade, você não crê fingindo, você terá que fazer sacrifícios. Você terá, toda a crença pressupõe um sacrifício. A ideia de você se ancorar no mundo, ou seja, você ter crenças verdadeiras que vão te deixar concreto no mundo, isso vai pressupor sacrifício e vai pressupor perda. E aí, você vai ser visto como inadequado por gerações mais velhas, especialmente pelo millennial. O grande conflito do millennial com a geração Z é que o millennial, tá? Ele quer te fazer não crer. Então a característica dos influenciadores millennial, do Felipe Neto ao Nando Moura, é a não crença. É a crítica o tempo todo, é o cinismo concreto, é o cinismo total. Falo isso sendo um millennial. E falo isso sendo alguém que viveu profundamente essa descrença. Essa descrença como base de tudo. O descrer como força. O descrer como força, que é a lógica do millennial, faz com que o millennial olhe pro Z, que quer crer, e aponte que ele é um idiota. E aponte que ele é um tolo. E fale pra ele, não é pra crer em nada. Abandone tudo. Quer coisa mais millennial descrente do que um Gregório do Vivier e aquele personagem sonso e permanente cínico dele? Todos os personagens do Gregório do Vivier no Porta dos Fundos são isso. Aliás, quer humor mais millennial do que Porta dos Fundos? Né? Então, veja. Você que é um militante nosso, em geral um militante da geração Z, ou um millennial convertido a uma crença, a você, o tempo todo é apontado um dedo, mandando você descrer e você não ter rigidez nas suas crenças. A você é apontado esse dedo. Porque quase todas as experiências de crença contemporânea aqui no Brasil são crenças fingidas, são crenças mentirosas. E um cínico de uma geração que acredita que ser forte é nada a crer, ele vai apontar e vai falar, você é mais um otário na fila. E não é verdade isso. Não é verdade. Mesmo nessa bosta de país. Voltando um pouco no tempo. Nós temos um problema, enquanto país, enquanto nação, tá na alma, tá na gênese do brasileiro, é que o brasileiro é um ser estético. O brasileiro finge o tempo todo. O que é ser estético? Eu não vou poder desenhar aqui. Toda vez que eu boto aqueles desenhos com riso, a audiência cai. Você
O lance é o seguinte, se você tem uma crença verdadeira, aqui tá você e sua crença. Aqui, ó. Esse é você e sua crença verdadeira. Tá dando pra ver? Muito branco, né? Aqui é você e sua crença. Isto é uma pessoa sincera. Não dá, né? É uma droga. Uma pessoa cínica ou... Não, mas desculpa. É uma pessoa cínica, mas acima de tudo uma pessoa estética. É uma pessoa, tá? Que está vendo a si mesmo, bota aí. Ela é uma pessoa estética, ela tá vendo a si mesmo como uma terceira pessoa. Então aqui é o eu dela performando pro mundo, e aqui é o eu dela de verdade, olhando pra si de fora e sempre se julgando. Qual é a melhor postura que eu tenho que ter pra me adequar a este universo? Qual é a postura que vai me mostrar mais status? Qual é a postura que eu vou pagar de um cara legal? No fundo, isso aqui é pura mentira. Você não tem que ter isso, você tem que ser isso aqui. Você tem que ser essa pessoa perante o mundo. A ideia estética e fingida de que você vai se ver em terceira pessoa como se você estivesse atuando o tempo todo, é uma ideia que vai gerar sociedades piores, mas vai gerar seres humanos piores. Essa ideia estética de se ver como na terceira pessoa atuando no mundo. Então, quando você fica se vendo nessa terceira pessoa, que esse é o problema estético do brasileiro, né? Toda a ação social do brasileiro é uma performance. Isso naturalmente cria essa cultura de fingição, em que todo mundo é meio que um personagem. E como você não acredita em nada e você tá performando o tempo todo pra ascender, definitivamente você não vai, confiar no outro, porque nada é concreto e verdadeiro no outro. E 2, você não vai adotar um caminho que busca a verdade, ou o melhor, ou o que tem mais qualidade, porque basta apenas ver o que melhor te adequa, o que melhor te posiciona, tá?